Bem-vindos a mais uma história. Sente-se confortavelmente e vamos começar. Darkan era um lugar de tranquilidade e prosperidade, com muros altos, sombras frias e promessas antigas que existiam antes dele nascer. Karim Faris Alzar cresceu ali não como um menino comum, mas como um símbolo, o herdeiro que assumiria o trono, príncipe da linhagem real mais antiga do continente e completamente sozinho. Antes de começarmos, me contem aqui nos comentários de qual cidade está assistindo e, se quiser, quais histórias gostaria de ouvir. Um fazendeiro encontrando o amor, um CEO que se apaixona, um sheik no deserto. Não esqueça de deixar o like também e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias novas e emocionantes. Agora, sem mais espera, vamos continuar essa história. A noite estava abafada, mas o ambiente no palácio era gelado. Aquele frio que surge dos olhares reservados, das palavras escolhidas com cuidado e dos sorrisos que não chegam aos olhos. Sua viagem está marcada para amanhã, disse Hazan, o rei, com a voz firme como sempre. Karim estava sentado diante do pai, em uma das salas internas do palácio. O som da fonte no pátio tentava aliviar a tensão pesada, mas não conseguia, como de costume. Os documentos estão prontos, pai. Eu verifiquei tudo esta manhã. Não estou falando dos documentos. Karim não respondeu. Já sabia para onde a conversa ia levar. Sempre terminava no mesmo ponto. A equipe já foi instruída. Ao retornar, você se apresentará à filha de Idris Al-Qadir. Você quer dizer minha noiva prometida. É o que foi acordado. Essa aliança trará estabilidade aos clãs. Você entende isso? O príncipe se recostou na cadeira de madeira entalhada com símbolos reais, antiga como o próprio reinado. Ele suspirou não de cansaço, mas para se conter. O senhor fala de estabilidade como se eu fosse apenas um selo, um acordo, um número. Hazan estreitou os olhos. Você é um Alzar, e tudo o que faz carrega esse nome. Mas eu não sou apenas um nome, pai. Eu sou uma pessoa. O silêncio entre eles pesava como uma barreira. Karim tinha 31 anos, mas naquela sala sempre se sentia como um garoto de 12. Não sou contra minhas responsabilidades, continuou, mas não suporto mais viver sem escolhas. O rei se inclinou para trás, mais cansado do que irritado dessa vez. Karim, você me educou para liderar, mas nunca perguntou o que eu desejo liderar. Hazan suspirou profundamente. O que você quer então? Abandonar o trono, casar com uma estrangeira, alterar tradições de séculos da nossa família? Karim não piscou. Eu quero descobrir quem eu sou longe daqui. Você se parece com sua mãe? A resposta veio como um impacto. Hazan raramente mencionava ela. A mulher que o povo descrevia como gentil demais para ser rainha. A que morreu jovem e independente demais para se submeter às regras da corte. Talvez seja isso mesmo, Karim respondeu em voz baixa. Talvez esteja na hora de me assemelhar mais a ela. O rei se levantou lentamente, caminhou até a janela, observando o deserto silencioso na escuridão. Vá. Karim o olhou surpreso. Como assim? Vá para os Estados Unidos, expanda os negócios, mostre àqueles homens que Darkan ainda tem autoridade. Mas ao se virar lentamente, com os olhos mais frios do que nunca, volte preparado para casar, assumir o trono e abandonar qualquer ideia ingênua de liberdade. E se eu não voltar preparado? Então não volte. Essas palavras ficaram suspensas no ar como poeira. Karim se levantou. Com sua permissão, majestade, e saiu. Lá fora, as estrelas cobriam o céu com indiferença. Karim caminhou pelo jardim sem pressa. Passou por árvores que testemunharam sua infância, por guardas que baixavam a cabeça e por memórias que já não reconhecia. No fundo, ele sabia que não ia apenas para negociar. Sabia que o que buscava não estava em números nem em alianças. Era um anseio, uma necessidade, uma ruptura. No dia seguinte, embarcaria para os Abelkasuara e, sem imaginar, encontraria a única mulher capaz de fazê-lo escolher entre o poder e o coração. Karim passou pela porta automática de vidro com a postura de quem já nasceu no topo. Terno preto impecável, barba curta, olhar atento. Seus passos firmes contrastavam com o caos ao redor,
Pessoas correndo com malas, turistas agitados, crianças chorando. Mas nada o afetava. Ele estava ali por um motivo único: negócios, expandir a presença da empresa Alzar no Ocidente, representar Darkhan com dignidade e retornar, simples, direto, frio e determinado. Até que ele a viu, sozinha em uma poltrona do saguão, com um vestido azul fluido como em um filme clássico lendo um livro. Não mexia no celular, não olhava em volta, não parecia esperar ninguém. Karim reduziu o passo, o mundo pareceu desacelerar com ele. Ela ergueu os olhos e por um instante tudo parou. Olhos intensos, diretos, nada suaves. Ela o encarou como se o conhecesse, como se soubesse que ele não era um homem comum. Ele manteve o olhar mais tempo do que deveria. Um segundo a mais seria excessivo. Ela desviou, verificou o horário, fechou o livro, se levantou e desapareceu na multidão. Karim piscou, respirou fundo e continuou, mas algo nele já havia mudado. 3 horas depois, ele estava em um café discreto dentro do hotel onde se hospedaria, querendo algo forte, amargo e silencioso. Pediu um café duplo e esperou até a porta se abrir. Ela entrou, a mulher do aeroporto, mesmo vestido, mesmo olhar, mesmo ar reservado. Karim ficou imóvel. Ela pareceu não notá-lo. Foi ao balcão, pediu algo rápido e ficou ao lado dele. Agora, a centímetros, o aroma dela era sutil, mas marcante, cítrico, fresco, quase provocante. Ele não disse nada, nem ela, mas o silêncio entre eles tinha mais peso que qualquer conversa. O atendente chamou o pedido número 18. Os dois se moveram ao mesmo tempo. As mãos se tocaram. Ela recuou ligeiramente, ele também, mas o contato já havia ocorrido. Desculpe, ela disse com um sorrisinho. Foi minha culpa, respondeu em inglês firme, mas com um sotaque que o revelava. Ela o olhou por mais tempo dessa vez. Você não é daqui. Observadora. Eu procuro ser. Ele pegou o copo de café com firmeza. E você costuma aparecer 2 vezes no mesmo dia para o mesmo desconhecido? Talvez. Ela sorriu de lado. Talvez o destino esteja entediado. Karim riu com os olhos. Ou talvez esteja tentando transmitir algo. Um silêncio confortável se instalou. Ela verificou o relógio, depois olhou para ele. Você é do tipo que pergunta nomes? Ele negou com a cabeça. Não hoje. Ótimo, porque eu também não diria. Ela pegou o copo, tomou um gole e começou a se afastar. Karim ficou parado por um instante, depois chamou. Ei! Ela virou. Você vai desaparecer de novo? Ela deu um passo para trás, já próxima à porta. Só se você permitir. E saiu. Karim não respondeu, não a seguiu, mas o coração batia como se estivesse perdido no deserto, sem água nem sombra. Ele sabia o que estava acontecendo, estava começando e não havia como parar. A cidade à noite parecia diferente, mais viva, mais desorganizada, mais autêntica. As luzes refletiam nos vidros dos carros, como se contassem segredos que ninguém ousava dizer em voz alta. Karim andava sem destino, sem pressa, mãos nos bolsos, cabeça em tudo menos nos negócios. Ele nunca foi do tipo distraído, mas naquela noite tudo parecia distorcido. As vozes ao redor, os passos apressados, o som distante de uma música urbana, tudo girava até ela, Laila. Vestido cinza agora, mais ajustado, ombros à mostra, andava na calçada como se pertencesse ao lugar e ao mesmo tempo a nenhum. Ele a viu antes que ela o notasse, e dessa vez não pensou, só agiu. Você tem o hábito de surgir quando eu não estou preparado, disse parando ao lado dela. Ela sorriu surpresa, mas não chocada, como se já esperasse. E você tem o hábito de caminhar sozinho à noite, não parece seguro. Talvez eu tenha sorte, ou boa memória. Boa memória? Lembro do seu perfume. Ela arqueou a sobrancelha, divertida. Você usou isso antes. Só com você. Ela riu. Você é melhor nisso do que parece. Nisso de quê? De parecer casual quando está claramente interessado. Ele não respondeu. Só a observou por um segundo longo demais. Jante comigo. Laila parou, piscou devagar. Agora? Agora. Ela hesitou, mas só exteriormente. Você nem vai perguntar meu nome.
Prefiro merecer primeiro. Ela mordeu o lábio levemente e aceitou. O restaurante era pequeno, iluminação baixa, paredes de tijolo aparente, velas nas mesas, pessoas falando baixo, talheres discretos, garçons quase invisíveis. Karin escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Layla sentou de frente, apoiando os braços na mesa, como se estivesse cansada ou avaliando. Você sempre janta com desconhecidas? Só quando elas são impossíveis de ignorar. Você fala como se controlasse tudo. E você finge não perceber. O garçom chegou. Layla pediu vinho, Karin água. Vinho não combina com você, ela comentou. E você acha que sabe o que combina comigo? Ela o olhou com calma. Ainda não, mas estou gostando de descobrir. Havia algo nela que tornava tudo mais intenso. O jeito de cruzar as pernas, de arrumar o cabelo, de rir com os olhos. Ela era divertida, sim, mas por trás havia uma tensão, como se estivesse sempre alerta. Karin quis perguntar, mas não sabia por onde começar, então tentou. Por que estava lendo no aeroporto? Porque gosto de fugir. Fugir de quê? Ela rodou a taça de vinho sem olhá-lo. De tudo, das pessoas, de mim mesma. Você sempre fala assim, só quando alguém presta atenção de verdade. Ele ficou em silêncio por um instante e depois sorriu. Acho que estou ouvindo errado, então, porque o que escuto é que você está fugindo de algo sério. Ela se calou. Não é da minha conta, ele acrescentou, mas se quiser falar. Ela terminou o vinho de uma vez, depois se levantou. Vamos embora. No carro o silêncio retornou, mas era um silêncio denso, cheio de coisas não ditas. Ela olhava pela janela e Karin pelo contorno do rosto dela. O sinal fechou, eles pararam. Ela virou para ele de repente. Você vai me beijar ou vai continuar fingindo que pensa em outra coisa? Karin não respondeu. Pegou o rosto dela com uma mão firme, decidido. Ela não recuou. Os lábios se tocaram como se já se conhecessem, como se repetissem um velho erro. O beijo começou devagar, depois virou urgente, quente, mãos no rosto, respiração ofegante. Nada educado ali. Ela se afastou primeiro, respirando pesado. Isso não devia estar acontecendo. Ela olhou para frente, para o carro. Karin, eu desço aqui. Mas você nem me disse onde mora, ele falou. Ela abriu a porta, e nem vou. Ele não tentou segurar. Ela saiu, fechou a porta calmamente, andou até a esquina sem virar e sumiu de novo. Karin ficou no carro pensando naquele beijo. Sabia que era só o início e já estava em chamas por dentro. O elevador parou no 10º andar com um som curto e seco. Karin saiu soltando um suspiro leve, a gravata já solta no colarinho e o paletó no ombro. O dia tinha sido exaustivo, cheio de reuniões em salas frias e jantares com intenções ocultas. Tudo o que ele queria era tranquilidade, tranquilidade e cama. Mas o destino parecia contrário, porque ali, a metros dele, parada na frente de uma porta, era Layla de costas, revirando a bolsa para achar a chave do quarto. O vestido dela não era chamativo, simples, reto, mas ajustado ao corpo, e talvez por isso Karin não conseguiu desviar o olhar. O tecido acompanhava as formas com suavidade. Os cabelos soltos caíam pelas costas, quase tocando a cintura. Ela virou o rosto como se sentisse o olhar, e os dois congelaram. Você, ele começou com um sorrisinho aqui. Parece que o destino resolveu brincar com a gente hoje. Ela ergueu o cartão, tentou abrir a porta, errou na primeira tentativa, tentou outra vez. Qual o número do seu quarto? Perguntou desconfiada. 108, respondeu ele com um sorriso sutil. Ela olhou para a própria porta. Então o meu é 110. Os olhares se cruzaram de novo. Vizinhos de quarto, ela disse. Ou de sorte. Layla deu um sorrisinho leve, mas não falou nada. Karin finalmente abriu a porta. Antes de entrar, olhou por cima do ombro. Você vai ficar parado aí? Karin não hesitou, deu um passo, outro e entrou. O quarto era padrão como o dele, luz suave, cortinas pesadas, cama grande no meio, ar-condicionado deixando o ar mais denso. Ela foi para a poltrona, tirou a bolsa dos ombros e virou para ele. Tem algo errado com a gente, disse baixinho. Tipo, o quê?
Essa mania de se encontrar o tempo todo. Não sei se me assusta ou me atrai. Os dois, talvez. Ela ficou quieta um segundo, como se decidisse algo internamente. Depois se aproximou, passos lentos, olhar fixo. Você quer mesmo estar aqui? Perguntou. Karin não respondeu com palavras, só acenou com a cabeça. Ela estava tensa e ele também. Ela tirou a bolsa dos ombros, deixando na poltrona no canto do quarto. Virou repentinamente como se estivesse desesperada. Desculpa pelo beijo. Não deveria ter acontecido. Ele não disse nada, apenas percebeu que estava tensa e aparentemente com medo. Tudo bem, ele disse. Entendo que tem coisas que são complicadas, mas sua mente construía uma narrativa diferente, pensando que aquela mulher ali na sua frente mexeu algo dentro de si, que nem ele conseguia entender. Não se beijaram e nada mais, apenas conversarão sobre a vida e vários assuntos como se fossem amigos de tempo distantes, pessoas íntimas. Ele sentiu nela algo que sabia que não encontraria em nenhuma outra pessoa. O jeito como ele se conseguia se abrir sem mesmo nem conhecê-la. Em um certo momento, ele deitou na cama, ainda trocando palavras. Ela deitou também e encostou a cabeça em seu ombro. Ele a puxou e apoiou sua cabeça em seu braço, passando as mãos em seus cabelos, e ali ficaram um ao lado do outro ainda conversando. Quando ela estava quase adormecendo, deitada em seu peito, ele a abraçou forte, como se pudesse protegê-la do mundo. E ela por um momento sentiu aquele abraço e acreditou que ele podia mesmo. Na manhã seguinte, Karin acordou com o travesseiro ainda morno, mas ela havia sumido. O vestido azul tinha ido embora. O cheiro leve também, sem bilhete, sem explicação, só o silêncio e o aroma dela nos lençóis. Ele ficou deitado, olhando o teto, cabeça lotada, corpo ainda se acostumando. Não entendia o que significava. Só sabia uma coisa: ele nunca mais seria o mesmo. O quarto estava escuro quando Karin acordou. Só uma fresta de luz escapava pelas cortinas grossas. O ar-condicionado zunia baixo. Ele esticou a mão para o lado, o lençol morno, mas a cama vazia. Sentou devagar, corpo pesado. O coração não acelerou. Bateu profundo, como se o silêncio virasse pedra no peito. Laila chamou sabendo que não ia responder. Levantou, foi para o banheiro, nada. Abriu o armário, nenhuma roupa dela. Voltou para o quarto, checou a poltrona, o chão, até debaixo da cama, como se caçasse uma pista, um sinal mínimo que dissesse: eu estive aqui. Mas ela não deixou nada, sem carta, sem palavra, nem cheiro. O aroma sutil na pele dele agora era só memória. Ele sentou na beira da cama e fechou os olhos. Veio a lembrança do toque dela, o jeito como deitou em seus braços, a respiração rápida, os olhos implorando e recuando ao mesmo tempo. Eu nunca tive algo com alguém assim antes. O pensamento ecoava claro na mente dele. Ela apareceu na vida dela, e agora havia evaporado. Ele tomou banho rápido, vestiu a camisa da noite anterior e desceu para a recepção, cabelo úmido, olhos vermelhos, mas ninguém ousou comentar. Bom dia, senhor, disse o recepcionista com um sorriso polido. A moça do quarto ao lado do meu, ela fez check-out? O cara digitou no sistema. Sim, senhor, saiu cedo por volta das 6. Ela deixou algo, bilhete, documento? Não, senhor, nada. A conta quitada, reserva com nome estrangeiro, sem dados locais. Karin sentiu embora por dentro gritasse. Subiu para o quarto de novo, bateu a porta forte, encostou as costas na parede e inspirou fundo, como se empurrasse para dentro tudo o que queria sair. O dia passou borrado. Ele tentou trabalhar, abriu arquivos, revisou papéis, atendeu chamadas, mas a mente não saía dela daquela noite. Cada flash era um golpe. Ela com olhos fechados ao seu lado. E o pior, o silêncio da manhã, como se tudo fosse ilusão, como se ela nunca tivesse estado ali de verdade. À noite, Karin saiu, andou pelas ruas sem destino. Olhos vasculhando cada face. Entrou em um bar só porque tinha o mesmo aroma do lugar onde a viu. Pela segunda vez, sentou no banco de madeira, pediu o mesmo café forte e ficou esperando ela surgir de novo. Não surgiu. Voltou para o hotel antes da meia-noite e deitou com o travesseiro virado para o lado dela. Karin fechou os olhos, mas não pegou no sono. Ele passou os 2 dias seguintes calado. Não o silêncio dos lugares,
O hotel ainda tinha corredores barulhentos, recepcionistas sorridentes, elevadores subindo e descendo, mas dentro dele era como se tivessem apagado tudo. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem, nenhum rastro de Layla. Ela sumiu do planeta, e ele, sem admitir, não conseguia engolir. Fez o que pôde. Ligou para a recepção outra vez. Pediu vídeos das câmeras, negaram. Perguntou ao motorista do hotel se ela chamou o carro. Nada. Checou o nome da reserva, um nome comum que provavelmente era fake. Ela evaporou sem alerta, sem pegadas, e levando um pedaço dele. Na noite do segundo dia veio uma chamada do palácio do pai. Karim, a voz veio fria, direta como sempre. Você está fora tempo demais. Hora de voltar. Ainda tenho reuniões. O acordo com os investidores fechado, as entregas feitas, sua parte acabou. Karim ficou quieto. O casamento está marcado para daqui a 3 semanas. Você precisa vir. As preparações exigem você aqui. Pai, eu não. Não discute. Você sabia desde o começo. Volta amanhã, o avião está pronto. Preciso de mais tempo. Você teve tempo demais. A ligação caiu. Simples assim. A mesma frieza de sempre. A mesma rigidez de um homem que criou o filho como quem modela uma peça. Karim olhou o telefone por segundos longos. Não sabia se estava bravo com o pai ou consigo mesmo. Voltar significava enfrentar tudo que fugiu, aceitar um casamento forçado com uma mulher desconhecida, fingir que nunca conheceu Layla. Mas o pior era saber que, mesmo querendo fugir, não podia. Ele não era livre. Nunca foi. Na manhã seguinte, já no aeroporto privado, Karim olhava a pista pela janela de vidro, café na mão, mala pronta ao lado, corpo ali, mas mente longe. Do outro lado do saguão, uma mulher passou, vestido comprido, cabelos soltos, escuros, cacheados. Karim congelou por meio segundo. Um único meio segundo, achou que era ela, Layla. Ele virou rápido, como se levado por um empurrão, coração disparado, boca seca, mas quando olhou outra vez não era, claro que não. A mulher sumiu entre a galera, sem notar o estrago, mas o dano estava feito, ele estava marcado. Layla estava nele, na pele, na memória, e não importava o esforço, não ia esquecer. O voo para Darkhan foi quieto, quase solene. Karim não quis comida, não quis conversa, passou o tempo olhando o deserto lá embaixo, o mesmo deserto de infância, mas agora mais ameaçador que nunca. Ao aterrissar, foi recebido por 2 guardas e um oficial da corte. Bem-vindo de volta, Alteza, disse o mais velho. O rei espera você para um jantar privado esta noite. Karim assentiu breve. Não era mais opção, era o caminho inevitável. E no fundo algo nele dizia que esse jantar ia mudar tudo, porque sem saber ainda, ele estava voltando para os braços da mulher que jurou apagar, a mulher que enganou, e que logo estaria na frente dele de novo. A noite estava quente em Darkhan, mas o palácio parecia outro ambiente, mais frio, mais formal, mais sufocante. Karim ajeitava o colarinho da veste enquanto andava pelos corredores longos de pedra. 2 homens o seguiam quietos, levando papéis, regras e o peso do que viria. A cerimônia de apresentação da noiva era uma tradição antiga, uma formalidade antes do anúncio oficial do casamento. Nada íntimo, nada caloroso, só rostos sérios, roupas perfeitas, palavras medidas. Karim sabia o que o aguardava. Uma mulher desconhecida, escolhida por interesse político, com quem selaria um futuro indesejado. Não esperava emoção nem choque, muito menos reencontro. Ao entrar no salão privado, cumprimentou os presentes com aceno curto. A mesa estava montada com frutas frescas, doces locais e vinho escuro em taças de ouro, mas tudo sem sabor, sem aroma. O rei Razan estava no centro, ergueu os olhos para o filho. Preparado? Sempre estive, majestade, respondeu Karim seco. Ótimo, ela está chegando. Karim manteve a pose. Mãos firmes, rosto neutro, mas por dentro uma raiva latente crescia. O jantar, a espera, a obrigação de sorrir para um destino imposto por outros. Lembre-se, murmurou Razan ao lado dele. Essa união garante equilíbrio entre 3 famílias. O que você sente não importa. Karim não respondeu, porque já não sentia nada,
ou tentava acreditar nisso. Aí, a porta principal abriu. 2 mulheres entraram, primeiro acompanhantes, parte do ritual, e por fim, ela, a noiva, andou devagar. Vestida com traje tradicional de Darkan, tecido prateado, com bordados à mão, véu leve, cobrindo o rosto todo, ombros retos, passos decididos. Karin observou por obrigação, não por curiosidade. O véu escondia tudo. Rosto, olhos, verdade. Mais uma máscara nesse teatro real, pensou. Ela se aproximou. Parou a poucos passos dele. O protocolo era básico. Ela diria o nome completo e tiraria o véu na frente do noivo. Sou Nadia Al-Karim Al-Qadir, disse com voz firme. Outro nome, Karin pensou. Uma estrangeira como tantas. Pode tirar o véu, autorizou o rei com seriedade. Ela ergueu as mãos calmamente, dedos nas bordas do tecido, e puxou. O véu caiu devagar, revelando a boca, o nariz, o queixo, os olhos. Karin prendeu o ar, porque conhecia aquele rosto, aquela boca, aqueles olhos que viu fecharem de emoção e abrirem em lágrimas na mesma noite. Era Layla ali na frente dele, com outro nome, outro olhar, outra enganação. O salão ficou mudo. Todos olhavam para ela. Mas Karin não via mais ninguém. A mente lotada de imagens, e agora ela ali, prometida como se fosse plano. Você? Ele começou sem notar que falou alto. Ela não reagiu. Layla, eu me chamo Nadia, respondeu baixo. Você me enganou. Eu nunca enganei, só não contei tudo. Não contou nada. Você sumiu, deixou minha cama antes do amanhecer, fingiu ser outra, e agora está aqui. O rei franziu a testa. Algum problema, Karin? Ele não respondeu, olhos presos nela. Ela sustentava o olhar, mas tinha dor ali, vergonha e algo que ele ainda não compreendia. Por favor, ela disse baixinho só para ele. Não me julgue antes de entender o motivo. Mas era tarde. Algo em Karin já havia rachado, e por mais que ainda pensasse nela, a mente estava em conflito, porque agora tudo que ele sabia era que a mulher que ele se apaixonou em silêncio ia virar sua esposa por obrigação, por engano e talvez por destino. A cerimônia terminou como as outras, saudações e sorrisos forçados, mas dentro de Karin nada era padrão. O sangue fervia, o peito doía, o rosto dela cravado na mente como uma marca que queimava. Ele não falou com ninguém depois da revelação, não respondeu olhares, não cumprimentou parentes, nem aceitou o vinho do mestre de cerimônias, só esperou o momento para confrontá-la. Foi no fim da noite, corredores vazios do palácio, som de passos ecoando nas paredes antigas, que ele bateu na porta do quarto dela. 3 batidas curtas. Layla abriu, sem véu, cabelos soltos nos ombros, robe fino de seda clara. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo. Karin, entra. Esse quarto é meu agora, não é? Ela hesitou, mas sabia que ele entraria de qualquer jeito, então só se afastou. Ele entrou e fechou a porta. Ficaram cara a cara, o silêncio pesado como uma corda prestes a romper. Por que? Ele perguntou baixo. Me explica por que fez isso. Karin, não me chama assim. Ela baixou os olhos. Eu nunca quis te iludir. Nunca quis? Ele riu irônico. Você mentiu o tempo inteiro, fingiu ser outra, sumiu do meu lado como se fosse só um sonho que tive, e agora surge como minha noiva. Eu não sabia que era você. Não mente. Ela ergueu os olhos firme. Juro, quando me mandaram para cá, não sabia que o príncipe que ia encontrar era o homem com Steve. Só soube quando te vi na sala. Karin se aproximou um passo. E por que sumiu? Porque fiquei com medo e de mim mesma, do que senti, de como beijei um homem que não conhecia. Ela inspirou fundo. Nunca tinha feito aquilo antes. E quando acordei, entrei em pânico. Pensei que para você fosse só alguém que nunca mais veria. Foi isso que pensou de mim? Não sabia o que pensar. O silêncio voltou, mais denso que antes. Karin passou as mãos no cabelo, virou o rosto, deu um passo para longe. Eu te odiei por dias. Ela se encolheu, mas não respondeu. Odiei por ter confiado, por achar que aquilo era real. E era. Você sumiu.
Eu sei. Karim virou, olhos vermelhos, respiração rápida. Você não faz ideia do que causou. Ela deu um passo, outro, até ficar perto o suficiente para ele sentir o cheiro da pele dela. Eu não vim para te ferir, Karim. Ele pegou o queixo dela com força. Fez ela olhar para ele. Mas feriu. Os olhos dela brilharam. Karim fechou os olhos um segundo quando abriu estava tomado pela raiva, pela falta, pela memória daquela noite. Ele a puxou sem pensar. O beijo veio sem aviso, sem suavidade. Ela não se afastou dessa vez. Não tinha carinho ali, tinha dor. Algo rachado demais para consertar. Eu te odeio, ele sussurrou no ouvido dela. Ela não respondeu. Ele se virou e foi embora sem olhar para trás. O dia seguinte começou normal no palácio, mas nada era igual. Karim acordou cedo, tomou banho, vestiu a veste oficial e desceu para a reunião com os conselheiros, sem uma palavra. Layla não apareceu no salão principal, não almoçou com a família real, não foi vista nos corredores e, de certa forma, isso era pior que uma briga, porque agora tinha silêncio. Karim olhava os papéis fingindo presença, mas a mente na noite anterior, na raiva que sentia. Layla passou o dia no quarto, sem fome, sem paz. A noite anterior despertou algo nela, algo que agora queimava quieto. Ela não se arrependia, mas estava perdida. Sabia que desde quando o viu pela primeira vez, ele roubaria seu coração e isso era o que mais assustava. O sol caiu, o ar esfriou junto e o jardim do palácio, aquele canto isolado com arbustos altos e caminhos de pedra velha, virou o único lugar onde respirar não doía. Layla saiu primeiro. Vestido leve e comprido, pés descalços, ombros à mostra, andava devagar sem rumo. O vento mexia no cabelo trazendo um pouco da infância, um pouco do que ficou para trás. Parou na frente da fonte, a água fluía com um som calmo, quase relaxante. Fechou os olhos tentando sem sucesso apagar o rosto dele da cabeça. Karim apareceu minutos depois, não a viu de longe. Andou sem pensar, como se os pés o guiassem para o lugar que o coração já sabia. Quando a viu, parou. Ela de costas, cabelos soltos, pele exposta, coluna ereta, parecia intocável. Por um instante pensou em voltar, mas ficou. Layla virou o rosto, os olhos se encontraram, sem surpresa, sem susto, só um reconhecimento quieto de que o destino brincava com eles de novo. Ele andou até ela, parou perto. Achei que você tivesse sumido de novo, disse baixo. Pensei, mas não consegui. Karim olhou para a fonte, depois para ela e disse: Não estou fingindo, mas também não estou dizendo nada. Ela inspirou fundo. Não sei o que dizer. Silêncio. Ele deu mais um passo, agora tão perto, que bastava esticar a mão, mas ninguém fez. Você me olhou como se me odiasse, sussurrou ela. Layla baixou os olhos. Não sei o que sinto, Karim, juro. Eu também não. Ele ergueu a mão. Quase tocou o rosto dela, mas parou no meio. Ela o olhou e recuou um passo só, mas o suficiente para quebrar o encanto. Preciso de tempo, disse ela. E se o tempo não der resposta? Ela hesitou. Então talvez a gente precise aceitar o que sente, mesmo sem entender. Karim assentiu e sem mais palavra virou e saiu. Layla ficou parada ouvindo os passos dele irem embora. A brisa mexia no vestido, no cabelo, nas emoções, que ela já não conseguia esconder, porque naquele jardim eles quase se tocaram, quase disseram tudo, mas só deixaram o silêncio falar. A partir daquela noite no jardim, Karim não conseguia mais ignorar a dúvida que ecoava dentro. Quem é Layla de verdade? Ela estava ali dormindo em um quarto do palácio, nos jantares oficiais sendo preparada para o casamento real. Mas tinha algo nos olhos dela, algo que não batia com aquela pose treinada. Era medo, medo de verdade. E Karim sabia identificar medo de quem esconde segredo. Na manhã seguinte, ele foi para o escritório particular e chamou Fadi, seu assessor de confiança desde a adolescência. Quero tudo sobre Layla, disse direto. Registro de nascimento, histórico familiar, ligações, tudo. Fadi franziu a testa. Layla, a senhorita Nadia Al-Karim Al-Qadir? Isso, mas quero saber quem ela era antes de virar Nadia. O assessor hesitou. Ela é sua noiva,
Não é risco investigar a própria? Só me entrega o que encontrar, Fadi. O resto é comigo. Fadi assentiu sem discutir, saiu sem olhar para trás. 2 dias depois, voltou com uma pasta fina. Karim abriu sozinho. A primeira página já chocou. Nome real Laila Nadia Al-Karim. Nascimento desconhecido. Local aproximado fronteira sul de Darkhan. Criada em orfanato particular no exterior. França. Nome institucional Laila N. Karim. As notas seguintes confirmavam ela cresceu sob custódia de uma entidade estrangeira, sem laços familiares, realocada aos 15 para uma escola interna, onde se destacou em línguas, etiqueta e artes, mas o que chamou atenção foi um relatório secreto anexado no fim. Laila Nadia usou identidade falsa em viagens internacionais, provavelmente para se proteger, especialmente nos Emurzawa. Usou o nome de uma amiga morta na escola, cuja papelada foi arquivada, e sumiu misteriosamente meses depois. Karim fechou os olhos. Um frio subiu pela espinha. Então ela usou o nome falso mesmo no Zeuá. Mas ele voltou às memórias daquela noite, de quando ela disse, "Meu nome é Laila." Ela disse o nome verdadeiro para ele. Não mentiu. Isso fez algo nele tremer. Naquela noite ele andou pelos corredores. Não sabia o que caçava. Mas os passos o levaram para o terraço oeste, lugar mais isolado onde poucos iam. Laila estava lá sozinha, sentada na mureta, abraçando os joelhos, virou ao notar ele e congelou. "Você me seguiu?" perguntou, tentando soar firme. "Mandei investigar você." Ela não falou nada. Descobri sobre o orfanato, sobre a França, sobre o nome falso. Os olhos dela brilharam, mas não chorou. "E agora vai me mandar embora do palácio?" "Não." Ela pareceu surpresa. "Por quê?" "Porque você não me enganou." Ela mordeu os lábios, mãos apertando os joelhos forte. "Eu precisava me proteger, Karim. Cresci num lugar onde garotas como eu desaparecem. Nunca tive ninguém. Nunca pertenci a ninguém. Tive que me esconder de tudo, até de mim. Você usou o nome de uma amiga morta. Eu sei, e carrego isso todo dia. Mas não era para te iludir quando te conheci. Disse meu nome real. Foi a primeira vez que falei alto sem medo." O silêncio caiu pesado entre os dois. "Você não sabe o que é se sentir errada por existir." Ela seguiu. "Tudo o que fui até agora foi para sobreviver, nunca para trapacear." Karim andou até ela devagar. "Eu sei o que é carregar um nome que não pediu, mas não sei o que é viver com medo do próprio passado." Ela desviou o olhar. "Eu tenho medo sempre, Karim. Medo de descobrirem quem sou. Medo de perder o pouco que tenho. E agora medo de te perder." Ele ficou quieto, depois disse, "Eu não sou fácil de perder como você acha." Ela ergueu os olhos pela primeira vez, sem se esconder. "Você acredita em mim?" "Não." Karim não respondeu logo. Andou até a mureta. Ficou do lado dela, olhando a escuridão. "Não sei no que acredito, mas sei no que senti quando você disse seu nome naquele dia." Ela parou imóvel. O vento soprou forte. "Não vou fugir de novo," sussurrou ela. "Espero que não, porque se fugir dessa vez, eu vou atrás." As paredes do palácio pareciam mais apertadas que nunca. Karim estava cercado pelo pai, pelo conselho real, pelos olhares que cobravam dele uma só coisa: obediência. Naquela manhã, o rei Hassan o chamou para uma reunião oficial, mas o tom foi tudo menos amigável. "O povo precisa de um sucessor. Karim", disse o rei duro, "você já tem 31. Isso não tem a ver com o povo. Tem a ver com o Senhor, tem a ver com Darkhan, com nossa herança, com o que você representa. E se eu não quiser representar mais nada?" Rebateu com raiva presa no peito. O silêncio na sala foi total. Os conselheiros se olharam. O rei se ergueu. "Ou você honra seu sangue ou o abandona." Karim encarou o pai. "Então me diga, é isso que quer? Que eu escolha entre o trono e eu mesmo?" "Não. Quero que entenda que são a mesma coisa." Ele saiu da sala com punhos cerrados, corpo quente de frustração, coração bagunçado, e no meio disso tudo tinha ela, Laila. Naquela tarde ela o procurou, bateu na porta do quarto com um toque hesitante. Quando ele abriu, ela já estava com olhos vermelhos. "Precisamos conversar."
Karin recuou. Andou para dentro, mas não disse para entrar. Ela entrou mesmo assim. Soube da reunião com seu pai. Disse, fechando a porta devagar. Soube que querem adiantar o casamento. É o que sempre quiseram. E o que você quer? Karin ficou quieto, andou até a janela olhando para os jardins. Não sei mais. Olhe para mim. Ele não virou. Karin, por favor, estou aqui, eu te conheço, mesmo com tudo. Te conheço. Você me conhece? Ele virou devagar. Então me diga o que sou agora, Layla. Um homem quebrado fingindo que ainda tem opção. Ela se aproximou. Você ainda tem opção. É sua. Não é tão simples. É. Você só não quer admitir. Ele passou as mãos no cabelo, estava cansado da pressão, da dúvida, de tudo. O que você espera que eu faça? Que escute o que sente, só isso. E o que você sente, Layla? Ela hesitou, olhos começando a marejar. Sinto que por mais que a gente tente, não consegue se afastar. Karin olhou para ela um segundo, quis falar algo, mas travou. Você não vai responder? Perguntou com voz falhando. Não agora. Então não diga nada. Ela virou, mão na maçaneta, coração explodindo no peito. Foi quando ele a puxou forte, com urgência. O beijo foi como uma admissão, e também como um grito de ajuda. Karin colou a testa na dela, respiração misturada, olhos fechados. Estou tentando, Layla, mas você me desarma. Ela sorriu fraco. Então pare de tentar e sinta. Ele a beijou de novo, menos urgente, mas logo se afastou um passo, 2. Preciso de tempo, disse baixo, como confessando para si. Layla assentiu, voz quase não saiu. Eu espero. E saiu dessa vez sem ser empurrada. E Karin ficou ali, sozinho com o gosto dela nos lábios e sentindo que se demorasse demais, ia perdê-la para sempre. O silêncio entre Karin e Layla virou um terceiro elemento nos corredores do palácio. Eles se cruzavam sem tocar, se olhavam sem falar, se queriam sem admitir, mas algo ia romper essa distância, algo que Layla guardava há anos. Naquela noite, ela esperou o palácio dormir. Andou devagar pelos corredores de mármore, pés descalços, robe solto nos ombros, coração batendo forte. Bateu 2 vezes na porta do quarto dele. Karin abriu na hora, como se esperasse. Aconteceu algo? Perguntou preocupado. Ela só entrou, andou até o meio do quarto e parou. Não vim pedir nada, nem discutir, vim te entregar isso. Ele estendeu um envelope antigo, levemente amarelado pelo tempo. Ele pegou com cuidado, a letra era fina, árabe clássico, nome completo dele escrito à mão. O que é isso? Uma carta da minha mãe biológica. Karin ergueu os olhos. Você a conheceu? Não, ela morreu logo depois de me ter, mas deixou isso. Só recebi aos 18, nunca mostrei para ninguém, nem devia, mas você precisa saber. Ele inspirou fundo, sentou, abriu o envelope com cuidado. A carta estava em bom estado, dobrada com precisão. Layla ficou de pé esperando. Ele começou a ler, a escrita firme, palavras diretas. Ao homem que um dia será noivo da minha filha, se essa carta chegou a você é porque o pacto foi mantido. Eu nasci no clã Al-Karim. Minha família e a sua travaram uma guerra velada por décadas. Homens do meu sangue tiraram vidas do seu, e homens do seu sangue tiraram quase tudo de mim. Anos depois, as famílias assinaram um acordo de paz, um tratado de silêncio. Mas ele só se manteria se uma aliança de sangue fosse feita, minha filha unida ao herdeiro de vocês. Minha filha não sabe disso e talvez nunca entenda, mas essa união não foi escolha, foi pagamento. Não a culpe, não a odeie. Ela é a parte mais pura de tudo que eu deixei. E se tiver coração, proteja, mesmo que o mundo diga o contrário. Karin terminou de ler com os olhos fixos na última linha, mãos apertando o papel como se quisessem extrair a verdade da tinta. Layla permaneceu imóvel. Então era isso, disse sem olhar para ela. Era sobre sangue, sobre dívida, sobre tudo. Eu não sabia quando te conheci, nem quando me mandaram para cá, e quando soube, quando recebi a carta na França, li, chorei, guardei, e nunca falei com ninguém. Achei que se fingisse que aquilo não existia, poderia ser livre.
Ela se aproximou devagar. Karin, não sou uma peça nesse jogo por vontade. Eu também fui entregue, fui moldada para isso, treinada para pertencer a um lugar que nunca foi meu. Você foi usada e você também. Ele ergueu os olhos. Ela estava na frente dele, pela primeira vez completamente aberta. Você não merece esse trono se ele vier com a minha dor, e você não merece essa dor para sustentar o nome de ninguém. Silêncio. Ela se ajoelhou no chão bem à frente dele, pegou as mãos dele entre as dela. Não estou aqui para pedir amor. Estou aqui para dizer que você não está sozinho. Ele sussurrou. Quis te odiar tanto, mas a cada vez que olho para você, tudo o que sinto é que você é a única parte real de tudo isso. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorreu. E eu sinto que você é o primeiro lugar onde não precisei me esconder. Karin puxou as mãos dela com força, a envolveu num abraço que era mais desabafo do que carinho. A carta escorregou do colo e caiu no chão aberta, como se pela primeira vez a verdade pudesse respirar. Ele a levantou e a levou dali. Chovia quando chegaram. A casa era simples, um refúgio discreto no meio do nada, cercada por colinas e árvores úmidas, sem guardas, sem espiões, sem protocolos. Ali eles não eram herdeiros, não eram promessas, eram só dois. Karin estacionou o carro debaixo da estrutura de madeira e saiu primeiro. Layla desceu devagar em um casaco leve. O vento frio bateu no rosto, cabelos grudando na pele úmida. Olhou ao redor. Aqui parece um lugar onde o tempo parou. Foi esse o motivo de te trazer. Entraram, a lareira já acesa por funcionários horas antes. Tudo preparado, mas não parecia arrumado. Parecia íntimo, real. Karin tirou o casaco, depois os sapatos. Layla fez o mesmo. Ficaram de pé por um instante no meio da sala, sem saber por onde começar. Foi ela quem falou primeiro. Por que me trouxe? Porque precisava te olhar sem o peso do palácio, sem a voz do meu pai, sem o mundo entre nós. Ela se aproximou, olhos baixos. Você confia em mim agora? Sim. A palavra veio rápida, clara. Ela ergueu os olhos, as lágrimas vieram fortes, inesperadas. Karin. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, enxugou as lágrimas com os polegares. Você não precisa mais se explicar. Estou com medo. Estou aqui. Ela fechou os olhos, ele a beijou devagar, sem pressa, mas com profundidade. O tipo de beijo que segura o mundo, que segura a dor. Ela encostou o rosto no peito dele. Ficaram ali, fogo aceso, chuva batendo e o mundo do lado de fora. A noite caiu com vento frio e o silêncio naquela casa parecia mais espesso que a neblina lá fora. Layla não conseguia dormir. O peso no peito era antigo, mas naquela noite se tornava insuportável. Pela primeira vez era olhada de verdade, amada, acolhida, e ainda escondia uma parte essencial. Precisava contar, libertar a verdade, nem que custasse tudo. Desceu as escadas com passos lentos. Karin estava na sala sozinho, lendo algo à luz da lareira, rosto calmo, mas olhos sempre atentos, sempre atravessando o que ninguém dizia. Ela parou na porta. Ele levantou os olhos. Layla ficou em silêncio por alguns segundos. Depois entrou. Você tem 1 minuto? Tenho, respondeu largando o livro de lado. Ela sentou no tapete diante da lareira, mãos juntas, dedos trêmulos. Eu menti sobre uma coisa. Karin observou. Não disse nada, esperou. Sobre meu pai. Ela respirou fundo, os olhos firmes. Eu disse que ele morreu antes de eu nascer. Isso é verdade. Mas não contei quem ele era. Karin se inclinou um pouco mais. Então me conte agora. Ela encarou as chamas por um instante, como se buscasse coragem no fogo. Meu pai era considerado um traidor pela linhagem real. Karin não esboçou reação, mas o silêncio dele era um novo tipo de atenção. Ele se chamava Hamid Nassar, um nome que nunca aparece nos registros oficiais da coroa, mas nos bastidores era conhecido e temido. Ela continuou com a voz mais baixa. Era um homem com ideias grandes demais para um reino como Darkan. Queria mudar tudo, acabar com a hierarquia dos clãs, destruir os conselhos, dissolver as alianças por sangue. Ele dizia que o poder concentrado era uma maldição.
Ele era um revolucionário, Karim perguntou tentando compreender. No começo sim, mas depois virou outra coisa. Se envolveu com homens perigosos, vendeu informações, colocou em risco não só o reino, mas a própria família. E sua mãe? Minha mãe fugiu com ele por amor. Pensou que poderia salvá-lo, que conseguiria ser a ponte entre ele e a família. Mas quando entendeu que estava grávida, já era tarde. Layla respirou fundo. A dor embargava as palavras. Ela voltou, pediu ajuda ao pai, e ele impôs uma condição. Eu seria criada sem nenhum rastro do nome do meu pai, com um novo sobrenome, um novo registro e uma promessa de que minha origem nunca seria revelada, nem para mim. Mas você descobriu. Aos 15, por uma carta escondida entre os pertences dela. Depois, quando me mandaram para a escola interna na França, tudo ficou mais claro. Ela estava me protegendo, mas também me condenando ao silêncio. Karim passou a mão pela barba devagar. E o nome falso que você usou nos Estados Unidos foi para proteger a si e a memória dela. Eu precisava de um nome que ninguém conectasse ao passado. Layla Karim ainda podia chamar atenção em alguns círculos, então peguei o nome de uma colega falecida, alguém que não tinha mais história para ser apagada. Ela abaixou a cabeça. Odeio ter feito isso, mas era a única forma de continuar viva. Silêncio. O tipo de silêncio que não acusa, mas pesa. E quando me conheceu, Karim começou. Você usou o nome verdadeiro. Ela levantou os olhos. Pela primeira vez em anos. Por quê? Porque você me olhou como se eu tivesse o direito de existir. A respiração dele falhou por um segundo. Karim se levantou e caminhou até ela, sentou no chão de frente. Você pensou que ao me contar isso, eu fosse te rejeitar? Pensei, mas preferi correr esse risco a continuar mentindo. Ele ficou alguns segundos em silêncio, depois falou com calma. Você é filha de um homem que traiu a coroa, mas também é filha de uma mulher que teve coragem de amar até o fim. Ela arregalou os olhos. Karim, e você? Ele pegou as mãos dela. Você é o resultado disso. Coragem com dor, verdade com medo, luz nascida do meio da sombra. Ela não conseguiu segurar. Chorou, baixou a cabeça, as mãos apertadas nas dele. Passei a vida achando que precisava me esconder, que se alguém soubesse de onde eu vim me apagaria. Eu não vou apagar você. Ela ergueu o rosto. O choro era silencioso, mais denso. Eu só queria ser alguém que merecesse ser amada. Você é. Ele a puxou com delicadeza, deitou com ela no tapete, como quem acomoda algo frágil. Ficaram ali abraçados, sem coroa, sem títulos, sem medo, e com uma certeza nova, a verdade. Não destruiu o amor dele, só mostrou o quanto ele era real. O relógio marcava pouco depois da meia-noite, quando Karim foi convocado para a sala de conselhos. O tom era urgente. Reunião excepcional. Presença do rei inevitável. O corredor parecia mais estreito do que o habitual. A cada passo, o eco das próprias escolhas batia nos ouvidos. Na entrada, 2 guardas abriram as portas pesadas de madeira. Karim entrou sem abaixar a cabeça, mas carregando nos ombros um peso que já não era só dele. O rei Hassan estava à frente, os membros do conselho sentados em silêncio. O ar denso, os olhares cortantes. Sua ausência tem provocado questionamentos, Karim. Começou o rei direto. Há rumores, especulações, o povo sussurra nos mercados, a elite se inquieta. Karim não respondeu. Está na hora de encerrar essa instabilidade. A cerimônia final está marcada, e você deve comparecer como herdeiro, como homem de honra. O conselheiro principal se inclinou à frente. Se o príncipe se recusar a cumprir sua função conforme pactuado, a sucessão deve ser revista. Karim, Hassan levantou a mão interrompendo. Não estamos falando de um convite, Karim, mas de um dever. Você tem até o nascer do sol para dar sua resposta. Karim respirou fundo, olhou para o pai, depois para o vazio. E se eu escolher não continuar? Então renuncie e desapareça. A voz do rei não tremeu. Deixe o trono, o nome, o sangue e Layla. O silêncio que veio depois foi quase cruel. Essa mulher é uma sombra, disse o rei. Tão marcada quanto você, essa união não foi feita para o coração, foi feita para conter o caos. Se você não entende isso, não merece o título que carrega.
Karin apertou os punhos. O sangue subia, o orgulho ferido. Mas o que doía mesmo era perceber que para o pai ele nunca foi um filho, apenas uma peça. Saiu da sala sem pedir licença e pela primeira vez não sabia se voltaria. Layla o esperava no quarto. Não disse nada quando ele entrou, apenas o olhou. Ele parecia esgotado, o rosto sério, os olhos vermelhos de raiva contida. Eles querem que você escolha, disse num sussurro. Eu ouvi, as paredes desse palácio têm ouvidos demais. Até o nascer do sol, ele confirmou, tirando o anel da mão e deixando sobre a mesa. Ela sentou na beira da cama, mãos cruzadas, olhos nele. E o que você vai fazer? Karin andou até a janela, abriu a cortina, lá fora o céu já clareava um pouco. Sabe o que é mais irônico? Disse encarando o horizonte. Passei a vida tentando ser digno de um trono que nunca quis de verdade. E agora só queria um lugar onde pudesse amar você sem ter que pedir desculpas por isso. Layla se levantou, foi até ele, tocou as costas dele com cuidado. Você não precisa fugir por minha causa, Karin. Eu não quero ser sua ruptura, quero ser seu começo. Ele se virou, os olhos presos nos dela. Você é as duas coisas, e talvez seja isso que me assuste. Ela encostou a testa na dele. Você já decidiu? Não, mas eu sei o que perco se ficar. Ela hesitou, engoliu seco, a voz saiu mais fraca. E se for eu quem decidir partir? Karin congelou. O quê? Ela desviou os olhos. Se minha presença estiver te dividindo, se estiver machucando mais do que unindo, talvez eu devesse ir antes para facilitar sua escolha. Ele segurou pelos pulsos. Layla, estou com medo de estar quebrando você, disse ela com os olhos brilhando, e eu não quero ser lembrada assim. Você não está me quebrando, você está me mostrando que eu tenho escolha, coisa que eu nunca tive. Ela respirou fundo, as mãos ainda presas nas dele. Então me diga que você me quer aqui, mesmo com tudo. Ele olhou para ela por inteiro. Te quero aqui comigo, com o que sobrar de mim depois da decisão. Ela sentiu, e dessa vez foi ela quem o abraçou primeiro. O silêncio entre eles foi como um juramento. Karin olhou para o céu que já começava a clarear, um leve tom alaranjado surgia no horizonte. A decisão precisava ser feita ali, agora. Ele se afastou um pouco, a olhou com calma, depois a puxou de volta. Se eu escolher você, sussurrou, você vem comigo? Aonde for, mesmo sem nome, sem título, sem trono. Ela sorriu com os olhos úmidos. Desde que tenha você, eu tenho tudo. Ele fechou os olhos, sorriu do jeito mais triste e mais livre que já sorriu na vida. O sol ainda não havia nascido, mas algo dentro dele já começava a despertar. O céu ainda não estava claro, mas já não era noite. O mundo parecia suspenso entre o fim e o começo, um tempo sem nome, um espaço sem ruído. Ali no terraço mais alto do Palácio Real, Karin estava sozinho. O vento agitava sua veste, olhos fixos no deserto. Ele não via areia, via escolhas. Atrás dele, os preparativos da cerimônia avançavam. O salão decorado com flores e bandeiras, os tambores já começavam a soar. Cada minuto o arrastava na direção de um destino que não queria, mas que havia sido moldado para aceitar. As palavras do pai ainda ecoavam, ou o trono ou o esquecimento. Mas naquele instante Karin sentia que o esquecimento talvez fosse liberdade. O som de passos o fez virar devagar. Por um segundo ele achou que fosse um mensageiro, ou talvez só o vento, mas era ela. Layla vinha caminhando, não vestida como princesa, vestida como ela, cabelos soltos ao vento, vestido branco dançando com o vento expondo ombros morenos. Parou diante dele, nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. Você veio, ele disse como quem confessa um milagre. Eu quase não vim, respondeu com a voz embargada. Ele prendeu a respiração. Mas eu não consegui ficar longe. Você está aqui ainda. Estou. Achei que fosse escolher ir. Karin respirou fundo, olhou o céu. Escolhi vir aqui porque sabia que se fosse para tomar a decisão mais difícil da minha vida, eu precisava olhar o mundo como ele é, não como esperam que eu veja. Ela chegou mais perto, tocou o braço dele com delicadeza. E o que você vê? Ele a olhou. Você. Ela estremeceu. Karin, se me escolher, vai perder tudo, tudo que eu nunca pedi. Ela ficou em silêncio,
Depois perguntou com a voz baixa: e se der errado? Já deu errado quando tentei ser quem não sou. O que vier depois disso é chance de recomeço. Layla mordeu os lábios tentando segurar a emoção. Eles vão te odiar então. Que odeiem com a alma livre. Ela não conteve mais. 2 lágrimas rolaram. Eu queria te dar o mundo, mas parece que só consigo tirar. Ele pegou o rosto dela entre as mãos. Você é o único pedaço de mundo que eu quero manter. Ela fechou os olhos. Então me leva até o fim. Os sinos começaram a tocar. O rei esperava no trono de pedra, o salão lotado, nobres enfileirados, guarda real posicionada. O mestre de cerimônias aguardava Karim para iniciar o juramento, mas as portas do terraço se abriram. O povo virou o rosto para cima, todos os olhos subiram até encontrá-lo ali. Karim, com a veste solta, sem joias, sem coroa, e com Layla ao lado. O rei se levantou, o salão silenciou. Karim ergueu a mão. Não vim receber o trono, vim devolvê-lo. Um murmúrio cortou a sala. Hoje, diante de todos, renuncio ao direito que não me escolheu e escolho viver com essa mulher. Virou para Layla, com a única pessoa que me viu além do título, que me amou quando tudo o que eu sabia ser era silêncio e raiva. Com ela eu sou real. E então a puxou e a beijou lento, profundo na frente de todos, um escândalo, um gesto político e uma declaração. O beijo durou segundos, mas cravou o fim de uma era. Quando se separaram, ela ainda chorava. Ele a puxou pela mão e saíram pelas escadarias antigas sem olhar para trás. Alguns dias depois, em uma vila costeira cercada pelo azul do mar e pelo cheiro de pão fresco, Karim e Layla caminhavam em silêncio por um mercado de rua. Ninguém os reconhecia, ninguém os chamava de Alteza. Eram 2 anônimos, 2 nomes novos, 2 sobreviventes da própria história. Na varanda da nova casa, ela encostou na madeira e fechou os olhos. O vento leve, o mundo leve também. Karim trouxe uma xícara de chá, colocou nas mãos dela, mas Layla não pegou, levou a mão ao ventre, ficou ali parada, tocando devagar, um gesto pequeno, íntimo. Karim notou. Parou. Os olhos dele se encontraram com os dela. Ela sorriu e disse baixinho: somos 3 agora. Karim não disse nada, só a abraçou. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O tempo passava devagar naquela vila à beira-mar, os dias com cheiro de pão quente, sal no ar e risos de criança ecoando entre as pedras. Naquela manhã, o sol entrava pelas janelas abertas, a brisa soprava suave, trazendo o som calmo das ondas lá embaixo. Karim estava no jardim, deitado numa rede de algodão claro. Livro aberto no colo já não importava. Olhos fixos na varanda, lá estava ela, Layla, cabelo preso alto, pele dourada pela luz da manhã, e nos braços, Mira. A filha deles nasceu quieta, chegou como promessa cumprida. Parto rápido, mas cheio de sentido. Pequena, intensa, olhos escuros como da mãe, sobrancelhas firmes como do pai, e paz no olhar que fazia tudo valer a pena. Karim se aproximou devagar, como quem não queria quebrar o instante. Está tudo bem aí? Perguntou. Layla o olhou e sorriu, o tipo de sorriso que diz sim, está tudo certo pela primeira vez. Mira dormia com a mãozinha fechada sobre o peito, respirava fundo, como se já sonhasse com algo bom. Karim sentou ao lado. Você já escolheu o nome do meio? Perguntou. Escolhi, mas só se você concordar, diga. Ela o encarou com doçura. Liberdade. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois assentiu. Mira, liberdade é o que ela é para mim, sussurrou Layla. Uma semente do que tivemos coragem de plantar. Karim encostou o queixo no ombro dela. Sabe, às vezes penso em tudo que deixamos para trás, o palácio, os títulos, a segurança, e aí olho para vocês duas, passou a mão com cuidado sobre a cabeça da filha, e entendo que foi a escolha mais certa da minha vida. Layla fechou os olhos. Você me deu uma vida nova, e você me ensinou a viver. Ficaram ali em silêncio, sem pressa, sem urgência, só a brisa, o mar e o som leve da respiração de um bebê que nasceu do amor e não do medo. Ali, a casa era simples, mas completa, cheia de livros, panos leves, canções sussurradas e, principalmente, liberdade. Ali ninguém precisava esconder o nome. Ali Karim não era príncipe.
Laila não era herdeira de segredos, e Mira não carregava a sombra de um pacto antigo. Eram apenas o que sempre quiseram ser, uma família. Se você sentiu o coração bater mais forte com essa história, se algo aí te lembrou que o amor verdadeiro vale qualquer renúncia, então se inscreva no canal, curta esse vídeo e me conte nos comentários de onde você está assistindo.